Ei, teste, ei. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Gostaria que vocês já entrassem já nesse momento de adoração, nesse domingo aonde separamos para entrar nos santos dos santos. Amém? Quem está feliz, diga amém. Amém. Eu preparei junto com a minha esposa Érica uma palavra que tocou o meu coração desde o momento que eu perguntei ao Lucas assim: quais são as músicas que vocês vão cantar na equipe de louvor? Aí ele falou, deu a listagem, né? Aí quando chegou em casa eu falei assim: vamos falar sobre o que é ser nova criatura? Porque é o louvor que vamos cantar daqui a pouquinho. E como entender sobre isso? E eu e minha esposa em casa, a gente separou um pouco sobre essa questão. E minha esposa, Érica, vai ler junto com vocês duas versões, que eu achei interessantíssimo, né? Como o pastor sempre fala, que tem sempre uma versão, que é a da Almeida Corrigida, e a outra da linguagem de hoje. Amém. A paz do Senhor a todos, uma boa noite. Vou convidá-los a ler juntamente comigo, amém? Vamos lá? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora a próxima versão. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Amém? É muito interessante quando a gente vê sobre essa questão, que eu trouxe refletindo sobre essas questões, né, de ser uma nova criatura, e eu encontrei o seguinte, é bem rápido. O que é uma característica de ser uma nova criatura? Uma delas é a transformação, a renovação
Por quem? Através de Cristo Jesus. Entendendo que Ele é a palavra e entendendo que Ele é o verbo vivo. Então, quando eu consigo entender que dentro de mim tem que ter uma transformação e uma renovação, olha só que interessante, eu consigo compreender que uma nova criatura, repita comigo o primeiro, uma nova criatura tem? O segundo, uma nova criatura tem? É filho de Deus. Uma nova criatura tem zelo, cuidado com as coisas de Deus. Uma nova criatura... E uma nova criatura é? Isso me chamou muito a atenção, porque uma nova criatura, esse último, é abençoado pelo Cristo Jesus, o nosso Deus. E nós que estamos aqui nessa noite, somos abençoados ou não somos? Opa, foi fraco. Somos ou não somos abençoados? Amém. Então eu gostaria que você estivesse cantando esse refrão comigo. 3, 4. Eu sou nova criatura. Isso. Nova criatura. Vai. Eu sou nova criatura. Nova criatura. Mais forte. Eu sou nova criatura. Agora batendo palma. Eu sou nova criatura. Exalte o nome do Senhor, vai. Eu sou nova criatura. Nova Para terminar a última vez, bem forte. Agora. Agora é de verdade, hein? Muito obrigado, hein? Um abraço. A minha vida é sua vida. Tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. O meu passado afoguei. Onde? No mar de esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa. Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Só uma coisa eu sou, não abro mão, não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Diga! A minha vida é sua vida. Tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. O meu passado afoguei no mar de esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou. Eu não sou tudo que você precisa. Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Uma coisa eu sou, não abro mão, não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, 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 nova criatura. Eu sou aquele que está em Cristo, já morreu pro mundo. Vive pra Deus, sim. Aquele que está em Cristo, já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo, vive pra Deus, sim. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura.
bem forte, amém? Mão nas palmas. Diga: quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, vive cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi: abre-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso pulo, 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 pulo na presença do Rei. Pula aí, meu irmão. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi: abre-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. A igreja, por isso eu pulo, pulo, pulo na presença do Rei. Vamos nas palmas. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Então eu direi vocês: e eu passarei pulando e dançando. Então eu direi, abre-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Pulando e dançando em sua presença. Pulando e dançando em sua presença. Aleluia. E não importa as dificuldades e as circunstâncias, que o Senhor sempre encontra em nossos lares um perfeito louvor, amém? Glória a Deus. Aleluia! Quantos creem que o Senhor aqui é o verbo vivo? Que somos nascidos do Senhor, que Ele nos deu o dom da vida e por isso nos alegramos somente no Senhor, amém? Aleluia! Assim. Viveu entre nós, filho do homem, filho de Deus.
Quantos creem aqui que o Senhor conhece aqueles que são seus, que o Senhor te escolheu, que o Senhor te separou, que Ele te marcou? Aqueles que creem nisso, levante as mãos para os céus e comece a chamar a atenção do Senhor. Ó Deus, nós cremos, Pai. Nós cremos que tem pessoas aqui marcadas por Ti. Nós cremos, Deus, que tem pessoas aqui separadas por Ti. Nós cremos, Senhor, que tem pessoas aqui com um chamado Teu. Então se apresente ao Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Se apresente ao Senhor, se apresente ao Senhor. Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os seus planos, cumprir. Você pode dizer isso? Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir. Toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Cante. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. Declare, Senhor. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, No seu altar para servir. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou no seu altar para servir. Ó Senhor, nós queremos apresentar a Ti nessa noite. Receba, Senhor, essa oração. Receba, Deus, bem forte. Quero me apresentar. Quero me apresentar a Ti, ó Deus. Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir. Que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, para a morte eu vou. Só aqueles que creem, canta bem forte, Senhor, O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e oh, aleluia. Eu quero ouvir só a igreja agora. Só a igreja, bem forte, igreja, Senhor. O Senhor, cadê a igreja? Oh Deus, eu creio, Pai, que Tu conhece aqueles que são seus, Senhor. Deus, eu sei que Tu me separou. Fale isso pro Senhor nessa noite. Só a igreja ainda, bem forte, só a igreja. Canta de todo o teu coração, igreja. O Senhor. Oh, aleluias. Eu sei que Tu ouve a minha voz, Deus. A voz sincera de um adorador. Eu creio que Tu nos separou, que Tu nos marcou. Oh, todos nós, Senhor. Aleluias. Oh, O Senhor
você é um escolhido do Senhor. Declare nessa noite que não há nada melhor, que não há nada igual a estar na presença dEle. Declare amor ao nosso Deus. Declare ao Espírito Santo que Ele é bem-vindo aqui neste lugar, que Ele é bem-vindo na sua vida, que Ele é bem-vindo na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, que você precisa dEle todos os dias. Oh, Senhor, não se deixe, Pai, não deixe a Tua presença escapar de nós, Senhor. Declare o seu amor a Ele nesta noite. Aleluia, Deus. Esperança
Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória. Cante mais forte, cante mais forte. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Oh, nos enche até transbordar, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Diga isso. Sermos inundados por sua glória, Senhor. Aleluia. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo essa noite. Nós estamos falando sobre o apóstolo Paulo, e este próximo louvor, ele fala muito ao meu coração, porque ele diz: a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo vai para ti. Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, ele era muito inteligente, ele sabia muito, mas ele não tinha o Espírito Santo com ele ainda. E a partir do momento que o Espírito Santo entra na nossa vida, a partir do momento que a graça, ela entra na nossa vida, a mudança, a cura, a renovação de mente. E que nós hoje, essa noite, possamos clamar a Deus, pedir a Ele, que Ele venha com o seu poder sobre nossas vidas, nos render aos pés dEle. Vamos cantar esse louvor essa noite. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo vem de ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Creia nisso. Preparado pra mim. Vamos cantar do início. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, Senhor. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre
chamar, diga isso. Jesus, eis-me aqui, se lance aos pés do Senhor. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Absolutamente nada. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada vai te separar do amor de Cristo. Acredite nessa verdade sobre a sua vida. Você é amado, você é querido, você foi gerado pelo Senhor. Aleluia. Não importa o que o inimigo da sua alma diga, você é amado, bendito do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os homens que tinham deixado Jesus zombaram dele, davam-lhe pancadas, colocando uma venda sobre os olhos deles, diziam: profetize, quem foi que te bateu? Quem bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, e blasfemando diziam que ele não era filho de Deus. Lucas fala sobre isso. E esse Jesus, até o dia de hoje, mesmo diante de tudo isso aqui, Ele tem nos dado vida e vida em abundância. Sofreu por mim, sofreu por você, e ainda tem nos dado credibilidade nesta terra. Ele te ama. Diga para o seu irmão: Ele te ama. Tu tens ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Diga então. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, dependente de qualquer coisa, Ele te amou. Repito mais uma vez: os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas, colocando uma venda sobre os olhos dele, e dizia: profetize, quem foi que te bateu? E muitos zombavam, e Ele continua te amando. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: Ele te amou. Ele te amou, Ele continua te amando. Ele continua te amando. Aleluia. Aleluia. Tem ciúme de mim? Cante comigo, vai. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente, vai, então de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me ama, diga. Forte, vai. Me ama.
Se a graça é um oceano, estamos afogando. Coisa mais linda é essa aí, ó, vai. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelera. Não tenho tempo pra perder o ressentimento quando eu penso. Ele me ama, Ele me Se você crê que Ele te ama de verdade, dê um aplauso bem forte a Jesus. Dê um glória a Deus bem alto. E diga: Ele me ama. Ele nos ama. E Ele está aqui nesta noite para nos abençoar. Amém, amados? Dê um abraço no seu irmão. Diga para o seu irmão: Ele te ama. Aleluias. Vai te amar sempre. Glória a Jesus. Sou responsável pelos anúncios, por favor. Aleluia. Ele te ama, sempre vai te amar. Eu acredito nesse amor de Deus que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém, amados? Vamos receber a doutora Thalita. Boa noite, igreja. Ai, Deus. A palavra que eu trago hoje para vocês está em Salmos 16, 11, que diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. É uma palavra que eu li, que Deus colocou no meu coração, a respeito de se alegrar de estar na presença do Senhor. E eu espero que todos estejam alegres de estar aqui hoje, na presença do Senhor. Ai, deixa eu ver aqui. Já vou começar pela cantina, tá? Bolo de aipim da Alcineia. Eu acho que o pessoal escreve isso para ter assim uma venda maior, né? Bolo de aipim da Alcineia, né? E caldo verde. O caldo verde eu não sei de quem é. Feira de mulheres empreendedoras no dia 16/7. Vai ser na rua. A Martinha conseguiu fechar a rua. Então, a gente conta com a participação da igreja. A gente conta também com... Como é que fala? Com... Ai, gente, hoje eu estou nervosa. Com patrocinadores e também com pessoas que queiram colaborar com o empreendimento. Por quê? Com a feira. Porque a Martinha está com uma ideia de colocar aí 50 barracas, então a gente precisa que vocês divulguem até mesmo para pessoas de fora da igreja que tenham interesse em participar da feira, de expor o trabalho, enfim, que a pessoa tenha para divulgar. Toda terça-feira, culto da família, culto que começa às 19h30. O ideal é chegar um pouquinho mais cedo para receber a oração dos diáconos, a bênção dos diáconos, trazer o seu pedido de oração, colocar aqui no altar, e orar e trazer os seus pedidos em favor da sua família. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, é um momento em que as mulheres, eu falo mulheres, né, sempre eu repito isso, mas os homens também estão convidados a participar desse tempo de oração, um tempo muito favorável que a nossa igreja tem crescido em oração, e às quartas-feiras já é um trabalho muito antigo. Bom Dia Espírito Santo já é um trabalho muito antigo e que agora está se dissipando aí dentro da igreja em outras oportunidades. Culto de quinta-feira, culto de oração, às 19h30,
Contamos com a participação de todos. Essa quinta-feira eu não pude estar presente, mas eu tenho certeza que foi uma bênção. E se você puder estar presente, é um tempo muito favorável, um tempo muito precioso que a igreja tem em oração. E também sempre tem uma palavra e um momento de louvor. Mas o principal objetivo do culto é o tempo de oração que a gente passa aqui, não só pelo tempo, mas pelo nosso fortalecimento diante da presença do Senhor, da gente se colocar aqui na presença do Senhor. Todo domingo, EBD, antes da EBD, na verdade, oração às 7h30. Os homens se reúnem aqui em cima, as mulheres lá no prédio anexo, às 7h30, 8h30 EBD, 10 horas da manhã, culto de louvor, não, culto matinal, e à noite, culto de louvor e adoração. Dia 9/7, a nossa festa, estejam presentes também, colaborem, participem, procurem aí Janaína, Alceneia, Flávia também tem barraca aí para colaborar, então, por favor, colaborem com as barracas e venham para poder participar dessa festa, que vai ser um grande evento e para celebrar o aniversário da nossa igreja, né? Eu agradeço a oportunidade. A caráter, isso aí é verdade. Então, tá, agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Graças a Deus. O Reis tem um vídeo para passar para a gente sobre o nosso encontro de casais que vai acontecer no final do ano. Gostaria que você visse isso e se apaixonasse por esse projeto. Família é um projeto de Deus. Quem crê assim? Passa o vídeo para a gente, né? Esse é o vídeo, o lugar onde nós vamos passar. Começa logo pela comida, né? Bom demais, né? Esse quarto aí reserva para mim, tá? Tá bom esse. 25, 26, 27. There was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. Good time. We've been down that road before. Sabe o que é That's isso? over now. You keep me coming back for more. 'Cause baby, you're all that I want. When you're lying Você que quiser estar conosco no final do ano, uma grande oportunidade. Sempre são dias assim de bênção. Eita, coisa tá boa aí. Amém, amados? Procure Reis e Angélica, estão ali, fica de pé vocês dois aí. Amém, só procurá-los, final do ano, nós estamos juntos aí. Amém, amados? Para isso. Queridos, nós vamos agora nesse momento fazer o nosso ofertório. Em primeiro lugar, eu quero agradecer. Semana passada, as pessoas muitas das vezes não deixam eu falar o nome, né? E muitas das vezes pensam que é a gracinha do pastor, sabe?
se eu não me engano, acho que nos dias de semana, quando dava para ele me pegava, mas todos os domingos ele me levava para a igreja, me dava aquela carona perfeita para a igreja. Se eu não me lembro, na época ele tinha uma Fiat Uno verde. Estou errado? Cadê o Daniel? Era uma Fiat Uno verde, não era? Era isso mesmo, acho que era, né? Ele que me levava. E aqui, essa obra aqui, ela não nasceu realmente assim no coração do pastor Ney, né? Quem me incentivou a estar aqui foi o Daniel, me mostrando Vila Rosali, né? E eu entrei aqui, né, na Vila Rosali, sem perspectiva nenhuma, sem pensamento nenhum de ter uma igreja, porque eu era um pastor auxiliar, gostava muito de auxiliar o meu pastor. Meu pastor, na época, tinha saído da Nova Vida e eu fiquei na Nova Vida, sabe? Pelo Conselho de Ministros das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Ali ficando por um bom tempo, fiquei 2 anos e congregando ali em Belfor Roxo, numa terça-feira de oração, né, dando as mãos, uma senhora bateu no meu peito e disse que ia acontecer algo diferente. Só que a diferença que tinha que acontecer em mim, para mim já tinha acontecido, sabe? Eu vou falar isso em algumas partes de um trabalho que nós vamos fazer agora, dentro do mês de julho, sobre o aniversário da igreja. Eu vou estar dando todos os dias uma pequena palavra sobre a igreja de Nova Vida de Vila Rosali. E, de repente, eu fui chamado para cá, junto com o Daniel, e Daniel me incentivou muito, que Vila Rosali precisava de uma igreja de Nova Vida. Ele morava aqui, ele não queria pegar ônibus, queria que os filhos dele estivessem perto da Nova Vida, né? E foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu acho que na 5ª, a Igreja Universal, que está aqui na frente, tinha saído da loja. Eu entrei dentro daquela loja e, depois de 2 anos dentro de uma igreja, eu sempre ouvi a voz de Deus, sempre ouvi a voz de Deus. Mas tem uma voz que fala no meu ouvido que é diferente. Você vai dizer, que voz é essa, pastor? É a de Deus. Eu estou sempre ouvindo a voz de Deus, amém, amados? Mas tem uma voz que é diferente, que é de Deus, né? E quando eu ouço essa voz, é a mesma voz que disse para mim, há um tempo atrás, esse é o terreno. Nós tínhamos um valor pequeno e compramos o terreno de maior valor, sabe? É essa voz que a gente tem de obedecer. E quando eu entrei dentro daquela loja, aquela voz lá embaixo, uma loja sem luz, ainda pingando algumas águas, uns gotejamentos de água, aquela voz disse para mim, é aqui que eu te quero. Ali veio um novo entusiasmo, tudo começou, e hoje nós estamos aqui para a honra e a glória do Senhor. Já batizamos muitas pessoas, já fizemos casamentos, inúmeros casamentos, renovações de voto, batismo, apresentação de criança, quantitativo de Santa Ceia que nós já fizemos neste lugar, lá, quando era aqui, agora desse lado. Primeira festa vai acontecer no nosso terreno agora dia 9. Então, sou grato a Deus, sabe? Porque Deus tem enviado pessoas aqui para este lugar. Pessoas como vocês que têm abençoado essa igreja de uma forma maravilhosa. E eu penso que a porta que Deus abre, ninguém, e a porta que Deus fecha. Então, que fique o recado para todos nós. Se Deus abriu, Deus vai garantir. Se Deus fechar, não tem ninguém, não tem diabo, não tem trabalho feito, não tem boi cortado na cabeça que vai abrir porta de ninguém. Se Deus um dia fechar uma porta. Se Deus um dia fechar essa porta, meu irmão, ninguém abre, só Ele pode abrir. Você entende? Então, fique com esse pensamento no seu coração, apresente o seu coração a Deus, continue ofertando, dando o seu melhor, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Aqui está a minha oferta de amor para o terreno. Nós já estamos.
amados? Amém, queridos? Daqui a pouco a gente vai estar orando no final por alguns pedidos. Gostaria que você ficasse de pé, rapidinho. Só te incomodar um pouco mais. Eu sempre no último domingo do mês eu tenho o prazer de ver o meu amigo Júnior pregar, trazer uma palavra de Deus para a nossa vida. Sempre é bem-vindo neste lugar. Gosto de te ouvir. Gostaria que você aplaudisse Jesus pela vida do meu amigo, do meu colega de caminhada nessa noite. Seja abençoado. Amém? Fique à vontade. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Boa noite a todos. Como eu sempre digo, é sempre um motivo de muita honra e privilégio estar podendo pregar nessa casa, podendo ministrar a Deus nesse lugar que tanto tem abençoado a minha vida. Quero louvar a Deus por esse privilégio. Quero convidar você que trouxe um exemplar da sua Bíblia Sagrada, que abra comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. Dá uma mão aí. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Você tem voz para cantar isso? E agora diga pra ele: encontre. Você tem essa disponibilidade hoje? Todos os diga que eu consegui. Que teu é o reino, diga que dele é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo. Diga que não há outro igual a ele. Se você pode, melhore isso um pouquinho, cante. Levante o volume da sua voz e cante, vai. Só tu és. Isso. Diga que ele é. Diga não há outro como tu. Seja a boca profética para alguém que está do teu lado. Pegue na mão dele com bastante carinho, diga para ele, fale com ele assim: não há outro como o Deus que você serve. É impossível para você, mas para Deus ainda continua sendo possível.
texto. Eu vou tentar ir bem devagar, gente. Eu tô muito debilitado. Eu contraí uma gripe já tem umas 3 semanas e eu tô muito debilitado. A minha voz ainda não voltou 100%. Eu tô aqui na dependência de Deus. Eu vou tentar ir devagar, né? Eu sei que quando o varão desce e convida para marchar, não tem jeito, mas vamos ler o texto. O texto vai dizer assim: uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor. Agora veio os credores para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse para aquela mulher: o que eu posso fazer por você? Diga para mim o que você tem em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada. Eliseu disse àquela mulher: o que eu posso fazer por você? Diz para mim o que você tem em casa. E ela disse: a tua serva não tem. A tua serva não tem. Você pode tomar o teu assento, fecha a tua Bíblia. Cadê o Felipe? Não, Felipe. Troca a garrafa, rapaz. Cadê aquela bonita? Acabou? Pô, mas eu só prego daqui a... só mês que vem. Eu estava todo feliz que ia ganhar uma. Gente, textos conhecidos como esse são textos que nos fazem ter que pensar pouco. É um texto muito curto, mas ao mesmo tempo muito grande. Curto pelas poucas palavras que o autor vai usar, mas grande pela história que carrega. A verdade aqui é que se eu fosse ler esse texto aqui, já daria uma pregação suficiente para alguém entender o que Deus pode fazer na vida de alguém. Se eu só lesse com os senhores aqui todo o livro de 2 Reis, capítulo 4, já seria uma mensagem para a gente rica. Só que eu gostaria de compartilhar um pensamento com você acerca desse texto aqui. Coisas que a gente procura entender, coisas que a gente procura querer entender, porque a verdade é que não tem como entender um Deus que não é entendível. Um Deus onde a sua capacidade está totalmente longe do nosso raciocínio, longe da lógica humana, longe daquilo que nós alcançamos em pensamento, em estudos, em conhecimento. Porque as matemáticas de Deus não são exatas. As palavras que Deus usa não precisam estar no dicionário Aurélio. Ele faz do jeito que quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele bem achar viável. A Bíblia diz que tudo o que lhe apraz é o que Ele faz. Só que eu olho para a história dessa mulher aqui e eu sinto uma empatia muito grande por conta do que ela está vivendo. Essa mulher está vivendo um dia ruim. E quer uma verdade aqui? Nenhum de nós que aqui estamos cultuando a Deus, nenhum de nós que aqui estamos, que já louvamos, que já levantamos a mão em adoração a Ele, estamos isentos de passar por um dia assim. Não importa o quanto você tenha na tua conta bancária, não importa quão seja bom o seu carro, não importa o quão seja você bom nas habilidades que Deus confiou sobre a tua vida em relação ao que tange o reino, isso não importa. E nunca vai importar. Porque é como Jó disse, o dia mau ele chega e chega para todo mundo. Não tem ninguém sequer no mundo que seja capaz de bater no peito e dizer: eu não vou viver o dia mau. Porque Jesus, até Ele sendo 100% homem, 100% Deus, Ele teve que enfrentar o dia mau. Porque o dia mau nem sempre é para nos derrubar. Mas às vezes o dia mau é para nos fortalecer e mostrar que nós somos mais do que pensamos que éramos.
Essa mulher perde o marido, só que o problema dela não é só perder o marido. Até porque a dor de perder o seu marido já seria muito grande para ela. O fato dela ter que carregar a ausência de alguém que ela amava do seu lado já traz muito problema para ela. Só que para piorar a situação dela, mediante a lei daquela época, a mulher ela não poderia trabalhar. E para piorar, os seus 2 filhos ainda eram moços, então eles não poderiam trabalhar até atingir a idade adulta. Então, quando ela perde o marido, ela não está perdendo só o companheiro. Quando ela perde o marido, ela está perdendo a provisão da casa dela. Quando ela perde o marido, ela não está só sepultando o homem que dormia com ela. Quando ela perde o marido, ela está perdendo a fonte de provisão da casa. Só que não tem aquele ditado que tudo que está ruim pode piorar? É o que acontece com ela. Porque não bastava o marido morrer, ao contrário do que geralmente a gente já está acostumado e habituado a ver, ele não deixa para ela uma herança. Ele deixa para ela uma dívida. E agora o texto vai dizer que os credores vêm até a casa dela para anunciar a dívida. Já não bastasse o dia de luto dela, já não bastasse a perda dela, ela ainda tem que lidar com esse problema extra. E a verdade é que eu tento imaginar a cabeça dela, porque só quem vive um dia de luto, só quem vive um dia de perda, pode dizer sobre o sentimento do que é perder. Porque a verdade é que a gente nunca se prepara para perder. A gente sempre se prepara para ganhar, para vencer, para triunfar, para alcançar, para romper. Mas agora, para perder, a gente não se prepara. É por isso que nos dias que a gente perde, a gente se frustra. É por isso que nos dias que a gente perde, a gente fica de cabeça baixa. É por isso que nos dias que a gente perde, a gente sente vontade de parar. Porque é no dia que a gente perde que a gente descobre que a gente não estava preparado para perder o que a gente perdeu. E cá para nós, a pior coisa que existe é você ter que descobrir o valor daquilo que você tinha perdendo. Porque você teve tanto tempo para descobrir o valor do que você tinha, mas você só conseguiu descobrir o valor do que você tinha depois que você perdeu. Só que esse é o jeito mais doloroso de se descobrir o valor daquilo que você tem. Existem 2 tipos de perda. Quantos tipos? Repita mais forte, parece que você está dormindo. Existem 2 tipos de perda. Quantos tipos? Parece até que é você que está sem voz, meu irmão. O primeiro tipo de perda está ligado às perdas reparáveis. O que são perdas reparáveis, Júnior? Perda reparável é tudo aquilo que após você perder, você conseguirá ter de novo. Mediante alguns esforços, mediante alguns dias de trabalho, mediante alguma possibilidade de recuperar aquilo que você perdeu. Com algum esforço, com algum trabalho da sua mão, você vai conseguir ter de volta. Ainda mais hoje em dia, no século que a gente vive, a gente tem seguro de carro, a gente tem seguro de residência, a gente tem seguro de celular, a gente tem seguro para tudo. Porque no meio da violência que a gente vive, no estado que a gente vive, no país que a gente vive, hoje tudo você precisa assegurar, porque senão você perde. Só que existe a segunda classe de coisas. E a segunda classe de coisas são as perdas irreparáveis. O que são perdas irreparáveis, Júnior? Perdas irreparáveis está ligado a tudo aquilo que um dia que você perde, não importa o que você faça, não importa o que você tenha, não importa quem você seja, você nunca mais vai conseguir ter de volta. Por quê? Porque isso não tem valor monetário. Não foi a terra que colocou preço, foi o céu que colocou o preço. O preço é de sangue. Oh, aleluia. Eu vou devagar, eu vou chegar. Quer uma verdade aqui? A verdade é que você vale muito mais daquilo que você pensa. A verdade é que você vale muito mais do que a opinião mal formada de quem nem te conhece direito, de quem olha pra você e julga o teu estereótipo e fala, não deve valer nada. Você vale muito, vale tanto que o céu colocou um preço em você, um preço que é difícil de pagar, um preço que é difícil de alguém pagar, mas o céu resolveu pagar. Oh, aleluia, já dizia João, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus
deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Você não vai perecer, porque o amor de Deus está sobre a tua vida, sobre a tua casa. Oh, aleluia. Se eu fosse você, eu levantava a mão e dava um glória melhor. Júnior, me dá um motivo. Ele deu o único filho que tinha, não tinha outro, mas ele deu por você. Ele deu por... Ela está perdendo, mas parece que só está perdendo. Mas no meio da perda dela, ela tem um ganho. Júnior, eu nunca vi ninguém ganhar perdendo. Ganha. Tanto ganha perdendo que o texto vai dizer que quando o marido morre, ela vai até o profeta. A perda dela não para ela. A perda dela não esmurece ela, Jorge, nem faz ela desistir. Pelo contrário, a perda dela dá uma direção. Oh, aleluia. Tem gente que está aqui nessa noite, inclusive eu, oh, aleluia, que parece que só se aproxima de Deus quando está perdendo. É por isso que tem vezes que o céu dá autorização para a gente perder. Oh, aleluia. Por quê? Porque o céu descobriu que quando você está perdendo, você fica mais crente, você ora mais, você jejua mais. Então o céu assinou algumas cartas de sentença autorizando a gente perder. Por quê? Porque ele precisa saber aonde está o teu coração, e o céu precisa saber quem você é no meio da tua crise. Então ele prefere te ver perder do que ver você perdido. Eu deixo você perder, mas eu não deixo você se perder. Você pegou isso aqui? Eu deixo você perder coisas, mas eu não deixo você se perder no meio desse processo. Por quê? Porque as coisas não vão te definir. Aquilo que você perdeu não vai te definir. O que vai definir? É aquilo que o céu tem reservado para você, meu irmão. Oh, glória a Deus. Foi só ela perder que ela vai até o profeta. Ela vai até o profeta. E o engraçado é que eu amo, Felipe, a conversa, o diálogo que ela vai ter com o profeta. Todos vocês aqui são bons entendedores, vocês conhecem bem a Bíblia Sagrada, e vocês sabem que no Antigo Testamento, toda vez que o profeta abria a boca para profetizar, seja lá qual fosse o teor da profecia, fosse para exortar, fosse para edificar, fosse para consolar a igreja, seja lá o teor da profecia que o profeta abria a boca para profetizar, era a voz de Deus falando na terra. Toda vez que o profeta profetizava, era o próprio Deus falando com o seu povo. O profeta foi um meio que Deus criou para falar face a face, palavra por palavra, com o seu povo, povo escolhido. Só que quando ela chega na presença dele, olha o diálogo que ela tem com o profeta. Ela vai falar assim: eu queria conversar com você e te contar o que está acontecendo comigo. Talvez você nem me conheça, porque não é hábito meu estar aqui. Eu não sou desse lugar, não faço parte disso aqui. Mas o meu marido, teu servo, morreu. Olha o diálogo. E você sabe que ele era temente a Deus. Oh, glória a Deus. Você percebe que o diálogo que ela está tendo com Eliseu é um diálogo diferente. Ela está olhando para ele e está dizendo: você sabe que ele era. Ela não diz que nós éramos. Apesar do marido ser crente, apesar do marido dar bom testemunho, apesar do marido ser bom homem de Deus, apesar do marido ser tão homem de Deus que ela mesma vai dar o testemunho dele depois que ele morre, ela vai dizer: você sabe que ele era. E por que ela vai dizer que ele era e não que nós éramos? É porque o profeta carrega uma palavra de verdade na sua boca. E ela sabe que na altura do campeonato que ela se encontra, que já perdeu o marido e está prestes a perder os 2 filhos, a última coisa que ela poderia fazer é se dar o luxo de perder a oportunidade que ela está tendo. E mentir para o profeta colocaria tudo a perder. Sabe qual é o nosso problema? É a falta de sinceridade. É a falta de não ter hombridade para gritar para Deus e dizer que não está aguentando mais. É a falta de hombridade de gritar para Deus que não pode mais sozinho, que não consegue mais, porque a gente tenta tapar com um sorriso, com uma roupa bonita, com um sapato bacana. E Deus está dizendo: eu te conheço na tua intimidade. É como Eliseu estivesse dizendo para ela: se tu mente para mim, tu vai embora para casa sem o que você veio buscar.
Até porque o azeite que estava dentro da botija representava a espiritualidade do marido. E a verdade é que se ela fosse crente igual ao marido, ela não teria uma botija, ela teria um vaso. Deixa pra lá. Mas eu gosto da lição que ela me dá. Qual é a lição que ela te dá, Júnior? Que nos momentos de dificuldade, nos momentos de perda, nos momentos onde as situações fogem do meu controle, eu preciso saber a quem recorrer. Por quê? Porque recorrer ao lugar errado vai fazer eu perder tempo e não conseguir aquilo que eu vim buscar. Aleluia, aleluia. Quando ela vai até o profeta, pega isso aqui, pega isso aqui. Se eu fosse você, eu levantava da cadeira e jogava umas 2 folhas pro alto da Bíblia. Oh, glória a Deus, pega isso aqui, que isso aqui foi incrível. Olha só, quando ela está indo até o profeta, ela está dizendo o seguinte: eu vou até a voz de Deus. Por quê? Porque ela está dizendo o seguinte: se eu paro para dar ouvido a pessoas da terra, eu corro um sério risco de parar. Então, eu vou fazer o seguinte: o quê? Eu vou primeiro ouvir o que Deus tem a dizer para mim, para depois eu ouvir qual é a opinião que a terra tem a dizer ao meu respeito. Segura, ô Júnior, mas me explica, por que ela corre o risco de parar? É simples, porque a opinião da terra geralmente é baseada no momento que você está vivendo. A opinião da terra geralmente é baseada no quadro que você está vivendo. Mas o céu não se baseia no que você está vivendo. O que você vai viver que está baseado na palavra que ele liberou. E se ele disse que você vai romper, você vai romper. Se ele disse que você vai chegar, você vai chegar. Se ele disse que é você, é você. Mas disseram que não dá pra mim. Se o céu disse que é com você, meu irmão. Disseram que eu não levo jeito. Se o céu liberou a palavra que é com você. O céu não errou o teu endereço quando ele te chamou, meu irmão. Se tem uma coisa que ele sabe, é o teu nome, o teu sobrenome. Ele sabe o teu endereço, ele sabe o teu CEP. Ele sabe até o dia que você não ia aguentar. Mas mesmo assim ele olhou pra você e disse: eu quero você. Oh, glória a Deus. Eu sei que está difícil para a gente continuar, porque a palavra que a terra liberou fez a gente parar. Eu sei que você botou força nisso. Eu sei que você empregou vigor nisso. Eu sei que você chorou pelas madrugadas. Você orou pelas madrugadas, pedindo direcionamento a Deus, pedindo força para Deus, dizendo que você ia fazer, que você ia conseguir. Você colocou até Deus dentro do projeto. Mas de repente alguém apareceu no meio da multidão para dizer: tá legal não, hein? Se fosse eu, faria melhor, faria nada. Porque se fosse para fazer, era você que estava lá fazendo, meu irmão. O problema é que a gente costuma dar muito ouvido para a terra, e a gente esquece de dar ouvido para aquilo que o céu disse. O que o céu disse é o teu respeito. Aleluia. É por isso que ele vai dizer: porventura sou eu homem para que minta, e filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu? O que Deus estava querendo dizer é o seguinte: o homem, ele pode até prometer algo para você, mas dependendo da variação de comportamento que você tiver no período de transição, ele pode voltar atrás, ele pode desistir. Mas se um dia eu liberei a palavra sobre você, se eu disse para você e fiz uma promessa, você pode variar, você pode distorcer, você pode até sentir vontade de parar, mas a palavra ainda permanece, a palavra ainda continua de pé. Bem sei eu que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor, para dar a vocês um fim de abundância e esperança. Tudo que o diabo quer é que você acredite que essa fase não vai passar. Tudo que o diabo quer é que você acredite que você não vai conseguir reverter esse quadro. Só que o céu me trouxe aqui para liberar uma palavra para você. Você não vai morrer do jeito que está. A situação não vai permanecer do jeito que está. Porque tudo que começa um dia vai terminar. E o céu está dizendo: se teve data para começar, vai ter data para terminar. E eu profetizo que a data para terminar é hoje. É hoje. Eu profetizo que é hoje.
níveis para a palavra que o céu liberou sobre a nossa vida. De repente você está aqui hoje, você está igual a mim. Toda vez que dobra o joelho para indagar a Deus, para perguntar a Deus: até quando? A pergunta sempre é a mesma. Os dias de oração são diferentes, mas a pergunta ainda é a mesma: até quando? Mas a pergunta não está refletindo na tua falta de credibilidade. A pergunta está refletida na falta de esperança. É você que não aguenta mais, não é ele que não pode mais fazer. E o desespero e a angústia de não aguentar mais faz a gente repetir sempre a mesma pergunta: vai demorar? Só que existem 2 níveis para a palavra que o céu liberou sobre a nossa vida. O primeiro nível é o nível que a palavra é liberada e ela fica sobre a nossa vida. O segundo nível é o nível que a palavra sobrenatural se manifesta no natural, de forma sobrenatural, para evidenciar o nome daquele que liberou a palavra. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. O segundo nível é o nível que a palavra se manifesta no natural, de forma sobrenatural, para evidenciar o nome daquele que liberou a palavra. É por isso que ele disse para o mensageiro em Betânia: essa doença não é para a morte, é para o meu nome ser glorificado. Você entende agora o porquê da demora? É porque Deus está dizendo: se eu chegar agora não vai ter graça. Eu vou chegar no momento que ninguém der nada. Eu vou chegar no momento que as pessoas olharem para a tua história e dizer: agora não tem mais jeito. Por quê? Porque quanto maior o milagre que eu realizar na tua vida, mais glorificado meu nome será na tua vida e na tua casa. Ele faz uma pergunta para ela. Eu vou te ajudar. Eu não sei porquê, eu fui com a tua cara. O Espírito que está em mim está em você também. Eu vou te ajudar. Agora, me ajuda a te ajudar. Fala para mim, o que você tem em casa? Aí ela vai dizer: a tua serva não tem? A tua serva não tem? Oh, glória a Deus. Eu imaginei ele olhando para ela e falando: agora tá difícil, né? Eu tô querendo te ajudar, mas tu não tem nada para eu poder te ajudar. Na verdade, se você for ler o texto, você vai ver que o texto vai dizer: a tua serva não tem nada, vírgula, a não ser um pouco de azeite na botija. Você que é bom entendedor de português, você gosta de gramática, eu não gosto muito não. Você gosta. Você sabe que uma vírgula, eu sempre falo isso aqui, né? É porque isso é legal. Uma vírgula separa um assunto do outro. Então aqui é uma coisa sendo conversada, mas 2 assuntos sendo tratados. Quando ela diz: a tua serva não tem nada, ela não está usando um sentido de autocomiseração, como se ela quisesse que Eliseu tivesse pena pelo que ela está passando. Ela está dizendo num sentido literal, não é uma metáfora. Por quê? Porque existiam 3 visitas. A primeira visita, os credores vinham para anunciar a dívida. A segunda visita, eles vinham e levavam tudo que você tinha dentro de casa. E a terceira visita, era a visita que eles vinham para buscar os 2 filhos dela, para servirem como pagamento da dívida. Então, quando ela está conversando com Eliseu, e ela diz: a tua serva não tem nada, ela não conta para ele, exemplificamente no texto, mas ela deixa no ar para a gente entender que ela já tinha passado pela primeira visita e pela segunda visita, e por esse motivo ela não tem nada em casa. Mas perceba uma coisa, eu não sei se foi só eu que percebi quando eu estava lendo esse texto, eu não sei se você percebeu também, mas você pode reparar uma coisa. Ela diz para Eliseu: a tua serva não tem nada. Oh, glória a Deus. Mas olha aqui o que acontece aqui. Parece que eu vejo Lamentações 3:21 se manifestando na vida daquela mulher. E o que é que diz, Júnior? Eu preciso trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E tudo que aquela mulher precisava era de esperança. Parece que vai dar um clique na mente dela e ela vai dizer: peraí, eu me lembrei de uma coisa. Tem uma botija com um pouco de azeite. Você percebe que a pergunta é uma pergunta simples. A resposta era mais simples ainda. Mas o pouco que ela tem dentro de casa é tão pouco que ela não se lembra do pouco que tem para dar uma resposta simples para o profeta. Só na minha mente, era como se ela estivesse imaginando assim:
ele quer é alguma coisa para resolver meu problema. Agora tu vê se isso aqui vai resolver meu problema. Vê, isso aqui vai resolver meu problema. Então deixa pra lá. É muito pouco. Tão pouco que ela não se lembra. Só que Deus parece que vai bradar na terra e vai dizer: deixa eu dar um start na tua memória. Eu sei que não é teu, eu sei que é do teu marido, mas lembra do pouco de azeite que está na botija dentro da tua casa. Você percebe uma coisa? Isso aqui é a chave para você virar o teu entendimento hoje. O que, Júnior? Você percebe? Levaram tudo o que ela tinha dentro de casa, mas o pouco de azeite que deixaram foi o suficiente para Deus virar a história daquela. Ai. Oh, glória a Deus. De repente você chegou aqui nessa noite e você está dizendo: o que eu tenho é pouco, não dá para nada, mas o que você tem é o suficiente para Deus mudar a tua realidade, meu irmão. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Você está dizendo: não dá para nada, é pouco. Meu irmão, o diabo pode ter levado o que quiser, mas ele ainda deixou o teu joelho para dobrar e a tua mão para levantar em adoração a ele. E é como Paulo e Silas fizeram na prisão: enquanto eu oro, tu adora, e Deus vai enviar o recurso que a gente precisa. O diabo pensou que você ia esmorecer nessa situação, pensando que você não tem nada, pensando que você perdeu tudo. Mas Deus me trouxe aqui para lembrar você: você ainda tem joelho no chão para dobrar e tem mão para levantar. E é nesse processo de ora e adora que eu vou fazer aquilo que você precisa. Esse cenário aqui me faz lembrar uma coisa. Quando Elias estava no ribeiro de Querite, ele mesmo havia profetizado que segundo a sua palavra não choveria e nem cairia orvalho sobre a terra. Só que agora ele está sendo refém da própria profecia que um dia ele liberou, porque ele disse: não vai ter água. Só que ele esqueceu que tudo que falta um dia não tem mais. E aí ele está na beira do ribeiro. Ele tira tanta onda que o texto vai dizer que os corvos vinham e traziam carne para ele se alimentar. Só que um dia o texto vai dizer que a água do ribeiro seca, porque não havia água, nem chovia, nem caiu orvalho sobre a terra. Então a tendência era de tudo quanto é fonte de água secar. Legal. O ribeiro seca. Deus aparece para ele em Querite e dá uma ordem para ele. A ordem é essa aqui: vai até Sarepta, porque lá eu tenho providenciado. Olha o que Deus fala para ele: lá eu tenho providenciado uma viúva para cuidar de você. Gente, eu não sei se vocês pensam igual a mim, mas eu penso dessa forma. Se você vai imaginar em alguém para cuidar de você, você pensa pelo menos que o estado dessa pessoa vai estar melhor do que o teu. Só que o texto vai dizer que quando ele chega na porta da cidade, ele olha aquela mulher tirando água do poço. Quando ele olha ela, o Espírito testifica na mesma hora. Ele fala: é ela, mulher de Sarepta. Ele chega para ela e ele fala assim: Flavinho, me dá um pouco de água e um pedaço de pão. Ela diz: não, calma aí. Primeiro, boa tarde. Dá licença, tá? Vamos conversar aqui. Você está me pedindo, mas deixa eu te contar a minha história. Por quê? Depois que eu te contar a minha história, tu vai embora e você vai pensar duas vezes antes de voltar aqui e me pedir alguma coisa. Olha só, eu só tenho um pouco de água, um pouco de azeite e um pouco de farinha na panela. Eu vou fazer um bolo. Eu e o meu filho vamos comer e vamos morrer. Parece que Elias não entendeu nada que aquela mulher falou. Ele igual um doido, igual um maluco, igual nós somos, porque Romanos vai dizer: o evangelho da cruz para muitos é loucura, mas para nós que cremos é poder de Deus. Aí ele vai dizer assim: tá bom, eu escutei o que você falou, mas mesmo assim eu não vou mudar de ideia não. Vai lá e faz o bolo para mim. Depois você come, você e teu filho. Eu imagino o sentimento daquela mulher, porque você sabe, os profetas naquela época eram muito respeitados. E eu imagino a mente dela funcionando de uma forma equivocada, dizendo: esse cara é abusado, isso é abuso de poder, mas eu vou fazer o bolo para ele. Só que quando ela prepara o bolo, Lucas, ela vai voltar. E antes que ela volte e tenha a oportunidade de julgar ele pelo que ele está fazendo, ele vai dizer para aquela mulher: assim diz o Senhor, que a farinha da panela não vai faltar e o azeite da botija não vai acabar. A obediência é a chave da tua vitória. Oh, glória a Deus. Eu sei
que nos momentos difíceis, a vontade que dá é da gente desobedecer, é da gente bater pezinho, fazer biquinho, pegar a carteira de membro e falar: pastor Ney, eu não quero mais. Mas Deus está dizendo: se você se posicionar, se você permanecer firme, você vai viver o extraordinário de Deus. Ai, deixa eu terminar, deixa. Desculpa. Eliseu conversa com aquela mulher e ele fala assim: você vai fazer um negócio agora. Eu quero fazer um esquema com você. Você vai até os teus vizinhos, você vai pegar vasos emprestados. Mas olha a ordem dele: você vai pegar muitos, não poucos. Muitos vasos. Depois que você fizer isso, você vai para a tua casa, você vai entrar, você e os teus filhos, vai trancar a porta e vai derramar o azeite que está na botija sobre os vasos. Percebe que todo milagre tem um segredo, e o segredo do milagre dela é no local de intimidade. O problema é que a gente tem a mentalidade de pensar que os grandes milagres só vão acontecer nos grandes lugares. Deus está dizendo: tem milagre que eu vou fazer no local de intimidade. Oh, glória a Deus. Eu sei que você quer que todo mundo veja, porque mediante a situação que você está vivendo, mediante a humilhação que você está passando, imagina essa mulher, todo mundo olhando para ela, todo mundo olhando para a história dela e dizendo: tadinha dela, oh meu Deus, como eu tenho pena dessa mulher. Quando vi ela passando pela rua, oh meu Deus, oh tadinha, oh glória a Deus. Deus, age na vida dela, faz alguma coisa por ela. Só que tem oração que não passa da boca para fora. A boca fala, mas o coração está vazio daquilo que está falando, e ela continua vivendo a mesma realidade. Quando ele está dizendo: entra para a tua casa, você e os teus filhos, e fecha a porta, ela está dizendo: você só vai levar para dentro da casa quem quer o teu bem. Você só vai levar para dentro da casa quem está de comum acordo com você, quem está torcendo para ver o teu milagre acontecer, quem está junto com você no teu momento de... Só que o que me chama a atenção é a ordem que ele vai dar para ela. Oh, aleluia. Ele vai falar assim: quando você estiver enchendo os vasos, você vai separar os vasos vazios dos vasos cheios. Os vasos vazios. Por que separar os vasos vazios dos vasos cheios, Júnior? É simples. Ele está dando uma estratégia para ela e um ensinamento. Por quê? Porque vaso, quando está no mesmo ambiente, tudo junto, tudo é vaso. E dependendo da ótica que você... Alguém já pegou essa aqui? E dependendo da ótica que você estiver olhando, parece que está tudo cheio. Até os vazios parece que estão cheios. Quando ele está dizendo para ela: separa os cheios dos vazios, ele está dando um segredo para ela. Qual é? Ele está dizendo: hoje nenhum vaso vai sair de dentro da casa sem estar cheio. Oh, aleluia. Eu não sei se tem vaso cheio aqui nessa noite, também não sei se tem vaso vazio, mas se tiver vazio, hoje é a noite que ele vai encher o teu vaso até transbordar hoje. Ai, 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 ai. Traz. Vamos encher. Já íamos esquecendo, calma. Eu fiquei perguntando para Deus o seguinte: eu amo as multiformas de Deus agir. Só que às vezes, eu não sei se você é assim igual a mim, mas às vezes você é assim. Às vezes você vê Deus fazendo na vida de alguém de uma maneira, aí você fala assim: por que não faz na minha também? Não é assim? Não, gente, vamos ser sinceros. Você vê o fulano voando, aí tu: por que comigo não é igual? Por que não faz da mesma forma se o Deus é o mesmo? E eu entendo isso aqui.
olhando para a situação dessa mulher. Por que, Júnior? Porque eu fui perguntar para Deus, Jorge, por que com a viúva em Sarepta só bastou a palavra ser liberada e o azeite não faltar mais na botija e a farinha não se acabar mais na panela? E por que com ela tem que ser diferente? Tem que pedir vaso emprestado. Cá para nós, a pior coisa é pedir algo para alguém emprestado, porque se quebra na tua mão, você tem dois prejuízos: o prejuízo de ter que comprar um para você e de ter que devolver aquilo que você pegou emprestado. E eu fiquei pensando, não era mais fácil, já que ela estava numa situação menos favorável, só liberar a profecia e o azeite não parar mais de jorrar da botija? Só que Deus tratou algo comigo e Deus me explicou uma coisa. Ele falou: Júnior, são cenários diferentes. Com essa mulher aqui, tinha duas coisas que eu precisava tratar com ela. O quê? A primeira coisa, obediência. E a segunda coisa, relacionamento. Quando ele dá uma ordem para ela, dizendo, vai e pega os vasos, ele está dizendo, se você obedecer, você vai abrir. Por quê? Porque a obediência é a chave do céu. Saul desobedeceu e perdeu a coroa de Israel. A obediência para Deus é tão séria que Deus vai perguntar para ele assim: você pensa que obedecer é melhor do que sacrificar? A segunda coisa era relacionamento. E por que ele precisava tratar isso com ela, Júnior? Eu vou te contar. Você lembra que ele falou aqui? Pega muitos vasos, não poucos. Muitos vasos, não poucos. Então, a verdade é que ele estava dando um segredo para ela. O tamanho do teu milagre vai depender da forma que você se relaciona com quem está à tua volta. Por quê? Porque quanto mais relacionamento quebrado você tiver, menos vaso disponível também para colocar azeite você. Eu sei que não era isso que você queria escutar, mas a verdade é essa aqui: quanto mais relacionamentos quebrados você tiver, menos vaso disponível para você deitar o azeite você vai ter. Se eu fosse você, oh glória a Deus, eu não sei se Deus falou com você, mas desde o primeiro dia que eu preguei essa mensagem, Deus falou comigo e eu comecei a consertar alguns relacionamentos quebrados que eu tinha, porque eu entendi o quê? Que se até Jesus precisou de 12, quem sou eu para dizer que nunca vou precisar de ninguém? O teu problema é que você bate no peito e diz, eu não preciso de ninguém, só preciso de Deus. Deus está dizendo, vai chegar uma hora que você vai precisar de vaso, e o vaso não é teu, é emprestado. Se eu fosse você, eu restaurava esse relacionamento ainda essa semana, porque tu pensa que tu tá brincando, só que semana que vem tem ceia, e mais uma vez você vai ceiar sem falar com teu pai, sem falar com a tua mãe. Mais uma vez você vai ceiar brigado com teu irmão, com a tua irmã. Essa parte eu pensei que era para dar glória, gente. Fica tranquilo, que aqui não tem verde nem direta para ninguém, porque a mesma palavra que corta para aí, corta para cá também. Um domingo desses, eu saí daqui do culto, terminei de louvar, saí do culto, me senti até importante, que na segunda-feira teve gente me ligando, dizendo, o que aconteceu? Obrigado pelo carinho. E você foi fazer o que, Júnior? Que largou o culto na tua igreja e foi para outro lugar. Eu fui restaurar um relacionamento que estava quebrado, de um pastor que me acolheu, me abraçou, e eu virei as costas para ele. E a desculpa que eu dei foi, é muito longe, Belfor Roxo, eu moro em Rocha Miranda. Só que Deus gritou para mim. Ele disse para mim, quando eu ministrei essa mensagem a primeira vez, você tem muito relacionamento quebrado, é por isso que a quantidade de azeite ainda está pouca para você. E naquele dia eu falei, Elisângela, eu preciso restaurar alguns relacionamentos. O problema é que você sempre está preocupado com quem errou com quem,
Quem errou com quem não importa, meu irmão. Quem é crente aqui é você. Você que é cheio do Espírito Santo. Você que é cheio de Deus. Vai, quebra esse protocolo aí. Vai lá e fala: eu não sei o que eu fiz pra você, nem o que você fez pra mim. Dá uma de doido, finge que esqueceu, mas me perdoa. Eu te amo em Cristo Jesus. Por que, Júnior? Porque tem vaso sendo disponibilizado pra você. E o teu milagre vai ser maior do que você pensava, meu irmão. Ela está dentro da casa com a porta fechada. Estou acabando. Ela está dentro da casa com a porta fechada. Quem está passando do lado de fora e está vendo a porta fechada está preocupado. Só que tem gente que está do lado de fora passando e está dizendo: deu ruim, hein? Quem está passando do lado de fora está dizendo: está só esperando a última visita. Por quê? Porque tem vizinho que é assim. Vizinho não sabe nem da vida dele, mas sabe que já teve a primeira e a segunda visita na tua casa. Deixa isso pra lá. Só que o problema, pega isso aqui. O problema não está na opinião de quem está passando do lado de fora. Por quê? Porque quem está do lado de dentro está vendo o azeite sendo entornado dentro. Ah, meu Deus do céu. Quem está do lado de fora não está vendo nada. Mas quem está dentro da casa está dizendo assim: ó, traz mais vaso. Traz mais vaso. Só que tem alguém dentro de casa que está contigo dizendo assim: acabou os vasos. Olha o que ela faz. Ela pega os 2 filhos e vai até o profeta. Sabe o que eu aprendo aqui com essa mulher? Gratidão é tudo. Porque ela entende que ela só está prestes a viver uma nova fase porque alguém liberou uma palavra sobre a vida dela. O problema, Felipe, é que tem gente tão ingrata, que não consegue se lembrar que só está de pé hoje porque um dia alguém disse: me dá a mão aqui, eu vou te ajudar. Tem gente que Deus não exalta, porque se exaltar só um pouquinho, vai esquecer que um dia você falou assim: ó, toma aqui para você pagar a conta de luz, a conta de água. Porque tem gente que é assim, dependendo do momento que vive, você é amigo, mas se mudar a fase, se esquece de quem você já foi um dia. Só que eu louvo a Deus, porque para todo um que vai embora, Deus vai mandar um para te encaminhar para o altar e dizer: não é porque alguém te feriu que eu vou te ferir também. Vamos embora que eu vou te ajudar a levantar. Ele vai e olha para ela e fala assim: agora tu vai fazer o seguinte, você vai vender o azeite, vai pagar a tua dívida, e você e os teus filhos vão viver do resto. Gente, isso aqui é pesado, porque para o nosso vocábulo aqui, no português, na linguagem nossa aberta aqui, se eu falar para você aqui: toma o resto do meu biscoito, tu quer o resto? Não. Ele está dizendo para ela assim: o resto que vai sobrar não são dos homens, é do céu. E o pouco com Deus é muito. Pode ficar tranquilo. De repente você está aqui nessa noite e você está dizendo: o que eu tenho é pouco, não dá para nada. Meu irmão, Deus é especialista em mudar cenários com poucos recursos. Você lembra do menino? Ele só tinha 5 pães e 2 peixes, mas ele entendeu o que os discípulos não entenderam. O quê? Na minha mão só são 5 pães e 2 peixes. Na mão de Jesus vira padaria e peixaria. Deixa eu dar. Você pega isso aqui, só é pouco porque ainda está na tua mão. Jesus está dizendo: bota na minha para ver o que eu vou fazer. Aleluia. Só era pouco enquanto estava na casa dela. Depois que ela colocou na mão dele, virou fábrica de azeite, meu irmão. E não é azeite qualquer não, é galo. Aleluia. Aquela mulher virou a empresária daquela região, meu irmão. De repente você chegou aqui nessa noite e você está dizendo: o que eu tenho é pouco, o que eu tenho não dá para nada. Deus está gritando para alguém aqui: coloca na minha mão essa noite, para você ver se eu não vou multiplicar, se eu não vou dar crescimento, se eu não vou fazer crescer. Ai, 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 ai. Jure por que Deus vai fazer crescer.
Deus vai fazer crescer, não é por causa de você. Deus vai fazer porque Ele tem uma necessidade de glorificar o nome dEle no meio dos teus, no meio de quem olha para você e não dá nada, no meio de quem olha para a tua vida e diz não tem mais jeito, não vai chegar em lugar nenhum. A multiplicação de Deus é abundante e ela está indo ao teu encontro hoje. Ela está chegando ao teu encontro hoje. Deus está dizendo, não importa a quantidade que você tenha, eu vou fazer multiplicar. Eram quantas visitas? Eram quantas visitas? Eram quantas visitas, irmão? Posso falar uma coisa aqui? Você está nesse culto hoje, mas você está desesperado, né? Porque a primeira visita já bateu na tua porta. A segunda visita também já bateu na tua porta. Só que a palavra de Deus para mim e para você hoje é: não temas. Por quê? A última visita vai ter que ser cancelada. Se credes e ouvires a voz dos meus profetas, prosperareis. Quem não quiser não pega. Eu pego sozinho. Eu sou ruim, eu pego. Você pode se colocar de pé? É essa mesmo. É essa mesmo. Você só está esperando a última visita. Só que essa noite é a noite que Deus vai enviar o recurso que você precisa. Você imagina que a situação dessa mulher, ela dentro de casa, os credores se arrumando e dizendo: hoje nós vamos até aquela mulher. E aí o que vai acontecer? A gente vai pegar os 2 filhos dela, a gente vai trazer, vai pagar a dívida e tá tudo certo, Karina. Só que eu imagino, enquanto eles vêm no caminho, o mensageiro indo no caminho ao encontro deles, dizendo: mandaram te chamar. Aonde? Na casa da viúva, lembra? A gente já está indo para lá pegar os filhos dela. Não, hoje não é para pegar os filhos, hoje é para ela pagar a dívida. Eu creio que hoje é a noite que Deus vai abrir um divisor de águas para muita gente aqui. Eu sei que é pouco recurso. Eu sei que parece que não vai dar. Agora você imagina essa mulher aqui, ela entrando para dentro de casa debaixo de uma palavra que o profeta liberou, e ela pegando os vasos, Jorge, botando os vasos tudo junto e dizendo: será que vai encher pelo menos um? E ela vê que aquele azeite vai enchendo o vaso um por um até que os vasos se acabem. Deus está soprando no meu ouvido aqui, está gritando no meu coração. O crescimento que Ele vai dar para algumas pessoas aqui, Tarso, vai ser tão extraordinária, que o que romper, o que sobrejar, o que sair, vai tocar em quem está à tua volta. Deus vai encher tanto a tua despensa, Deus vai encher tanto os teus vasos de azeite, que Ele está dizendo: Júnior, avisa a minha igreja que aquilo que começar a sair para fora dos vasos vai começar a alcançar também quem está dentro da casa. Oh, aleluia! A prosperidade que vai alcançar a tua vida, meu irmão, também vai alcançar a tua família, vai alcançar teus amigos. É hora de romper. Um novo tempo está se aproximando da tua vida. Meu irmão, olha para cá. Imagina a história dessa mulher se não fosse Deus. Imagina o que seria dessa mulher sem os filhos e sem o marido se não fosse Deus. A sentença a terra já tinha dado. Qual é? Vai ficar sem os filhos. Eu não sei qual foi a sentença que liberaram sobre a tua vida, mas Deus está dizendo: a última palavra ainda é minha. A sentença que a terra deu para ela não valeu de nada. Por quê? Porque o advogado fiel entrou com recurso e ganhou a causa. Ele vai ganhar a tua causa hoje. Agora, imagina a tua vida se não fosse Deus. Imagina a tua história se não fosse Deus, meu irmão.
E a pergunta para você nessa noite é: vai aguentar viver longe até quando? A tua vida não tem sentido sem Deus. A tua vida não tem propósito sem Deus. A pior coisa que um homem pode fazer é viver uma vida sem propósito. É por isso que a Bíblia vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quero conhecer a primeira pessoa que quer entregar a vida ao Senhor nessa noite. Tem alguém? Tem alguém para entregar a vida para Jesus hoje aqui? Diga: por mais pressão, que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. levante a sua voz mais forte e cante o choro. Choro por uma noite, mas a alegria, Diga: ela vem. ela vem pela manhã. É. Diga: o choro dura uma noite. Todavia me alegrarei. Agora a segunda pergunta nessa noite. Tem alguém que está aqui que quer renovar a aliança com Deus hoje? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer sair daqui com a sua aliança renovada para Deus? Faça isso hoje aqui, meu irmão. Oh, aleluia. Deus quer entrar na tua casa hoje. Deus quer sair daqui de mão dada com você hoje. Deus está dizendo: eu vou ampliar teus recursos, eu vou ampliar a tua visão para os teus negócios, eu vou dar crescimento para aquilo que você achou que não tinha mais jeito, meu irmão. Se tem alguém que precisa fazer isso hoje, o teu momento é agora, meu irmão. De repente você está aí dizendo: Júnior, eu já aceitei Jesus aqui no meu coração, eu tenho Deus aqui dentro de mim. Só que a palavra de Deus diz que aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Só que se alguém me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você precisa fazer isso em público, faça hoje, meu irmão. Essa é a oportunidade que você tem. Corre aqui, porque o altar está te esperando nessa noite. Tem lugar na mesa ainda para você, meu irmão. Que o produto da oliveira me
já estourou. Só que eu preciso orar por você também. Você que está aqui nessa noite, nesse culto, mas que você precisa de um mover sobrenatural de Deus. Você que está aqui nessa noite dizendo: Júnior, o recurso é tão pouco, parece que não vai ter mais jeito, parece que não vai ter mais saída. Eu quero te apresentar uma saída nessa noite. O nome dele se chama Jesus Cristo. Corre aqui na frente, eu quero orar por você. Faça isso rápido, faça isso rápido. Eu quero orar para Deus multiplicar o pouco de azeite que está aí na tua mão, meu irmão. Eu preciso orar por você, porque Deus está dizendo: só é pouco porque ainda está na tua mão. Mas se você tiver coragem de colocar na mão dele hoje, nessa noite, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele nessa noite. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que a figueira não, e diga todavia Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui porque eu quero orar pela tua igreja nessa noite, Senhor. Eu estou aqui porque a tua igreja que acredita na palavra que ainda é liberada do altar, a tua igreja que ainda ouve a voz do seu Senhor, é a igreja, Senhor, que se movimenta, é a igreja, Senhor, que não se importa com a opinião dos homens, é a igreja que não se importa com a opinião da sociedade, mas que entende que a tua igreja não anda por vista, mas anda por fé. Senhor Jesus, eu profetizo nessa noite que aquilo que está dentro da botija será multiplicado
hoje, porque o Deus da multiplicação do pães e dos peixes, o Deus que tem o poder de aumentar, de dar o crescimento 30, 60, 100 vezes mais, o dono da seara, Ele é o mesmo que está aqui nessa noite. É por isso que a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje e amanhã continuará sendo. Então o crescimento da igreja está nas tuas mãos, a bênção que a igreja precisa está nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a realidade, Senhor, dessas pessoas que estão aqui na frente, mas Tu és um Deus que sonda o coração, esquadrinha os pensamentos, e o Senhor conhece até os nossos segredos mais íntimos. Então, em nome de Jesus, eu profetizo hoje, Senhor, que o Teu socorro, Ele está vindo ao nosso encontro nessa noite. É como o salmista Davi disse no Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. Oh, aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Eis aí a Tua igreja, Senhor, que precisa nessa noite de uma provisão do céu. Senhor, só Tu sabe a área da providência, só Tu sabe a área para exercer agora o Ramat Lei de Deus. E nós nessa noite oramos, Senhor, e pedimos, Senhor, que o Teu Ramat Lei, Ele desça sobre nós aqui nessa noite, e que a bênção que está guardada no futuro se manifeste no nosso presente hoje. Envia o recurso que a gente precisa, envia o recurso que a gente precisa, envia o recurso que a gente precisa. Você tá com um grito preso na garganta, né, meu irmão? Porque a dor de lidar com essa situação é pior do que a força para acreditar que vai mudar. Só que eu profetizo, eu não profetizo no meu nome, eu profetizo no nome daquele que faz, daquele que desfaz. Eu profetizo no nome daquele que manda, daquele que desmanda. Eu profetizo no nome daquele que era, daquele que é e daquele que sempre há de ser. Oh, aleluia. Ah, se você pudesse ver, oh, essa providência que corre ao teu encontro nessa noite. Ah, se você pudesse ver esse anjo que entra por essas portas com uma bandeja na mão para entregar aquilo que você veio buscar, meu irmão. Tem providência do céu. Oh, 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 oh. Eu creio. Oh, meu Deus do céu. Eu estou vendo gente chorando aqui no corredor. Eu estou vendo gente sendo tocada pelo Espírito Santo aqui. E Deus está gritando para mim aqui, sabe o quê? Que antes dele derramar a multiplicação, Ele está reerguendo o teu altar hoje também. Ele está reerguendo o nosso altar hoje também. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não vai se apagar. Não vai, não vai, não vai. Tem fogo aí, meu irmão? Tem fogo aí, meu irmão? Tem fogo aí, minha irmã? Então, se eu fosse você, eu não ficava de boca fechada. Eu jogava minha mão para cima e rendia adoração para aquele que está na casa, para aquele que está na casa, para aquele que está na casa, para aquele que está na casa. Ao som dos instrumentos, ao som dos instrumentos, sinta o toque dele aí. Vai, 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 vai. Quem é de guerra é de guerra. Quem é do fogo é do... Ei, réplica lá, mano. O diabo gritou que não tinha mais jeito, mas aquele que tem a última resposta, ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui, 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 ele está aqui. Aquele que tem a chave de Davi, que abre porta
que ninguém fecha, que fecha a porta, que ninguém abre. Olha como ele passeia, olha como... Eita! Olha para mim aqui, jovem. Ei. O sentimento de estar sempre se escondendo, o sentimento de estar sempre fugindo e dizendo: eu não vou bater de frente, porque o teu medo da colisão é tão grande que você disse: eu não vou. Só que Deus está dizendo para você: pensa você que eu não vejo. Quando tu dobra o teu joelho e conversa comigo, pensas tu que eu não contemplei o teu coração hoje? Quando você me disse sentada nesse lugar aí: Deus, parece que tudo que Ele está pregando é para mim, porque essa situação toda que eu estou vivendo é realmente isso que eu sinto, que não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo para você a mesma coisa que disse para Sara em Gênesis capítulo 18, verso 16. Você acha que existe alguma coisa impossível para Deus? Oh, aleluia! Deus está dizendo: ainda está do jeito que está, porque está na tua mão. Você está dizendo para mim: enquanto eu conseguir manter o controle, eu vou dar meu jeito. Mas Deus está dizendo: se você correr para o altar hoje e colocar na tua mão, você vai ver o que eu vou fazer. Você, oh, aleluia! Se eu fosse você, já saía correndo daí e vinha pra cá, porque hoje Deus quer... Eita! Ai, 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 ai. Me dá canturi que sai o té. Oh, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Eu já estou aqui um tempo, mas eu não estou nesse lugar. Você é novo aqui? Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite, Davi. Você sabe que todo rei tem um trono, mas você sabe que todo trono tem um tempo para ser sentado. Porque não importa se você tem a unção na cabeça, se o trono ainda está ocupado. Mas o problema é que o período do trono desocupar já está chegando. Mesmo assim, você ainda distante do lugar aonde Deus queria, do lugar aonde Ele te colocou e te chamou. Você foi levantado para fazer a diferença. Você não foi levantado para ser confundido no meio da multidão, mas foi levantado para ser achado no meio da multidão. Só que Deus está dizendo para você que o que Ele tem que fazer, Ele vai fazer. Só que o que você tem que fazer, você vai precisar fazer. E Ele está gritando para você que não é por força e nem por violência. A decisão nessa noite é sua. Talvez de repente eu demorei esse tempo todo aqui. Primeiro, para esperar Ele vir aqui renovar a aliança dele com Deus. E depois, para ver você renovando a sua aliança e dizendo que daqui para frente vai ser tudo diferente. Se você quer renovar a tua aliança com Deus hoje, você vai levantar a tua mão assim. Porque Deus está te olhando do céu e Ele está dizendo que hoje é um dia marcado na tua história. É, fica mandando se é, vai a tua. Ai, 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 ai. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui, jovem. Dá a mão aqui. Qual é teu nome? Pesada, uma em cada pé, e a gente não consegue dar um passo. A nossa mente pensa, mas o corpo não executa. Isso aí é o que a Bíblia chama da guerra do espírito contra a carne.
Só que por causa da tua atitude de se soltar dessas amarras e decidir correr para o altar, eu profetizo sobre a tua vida algo que está agarrado. Guarde isso na tábua do teu coração. O altar não fica devendo nada a ninguém. E aquilo que ele te prometeu ainda está de pé. Eu já estourei o horário. Eu acho que mês que vem eu nem prego. Mas eu queria chamar o pastor Ney aqui, que ele corresse aqui. Eu gosto de fazer isso, para ele poder orar pelo Davi, rei. Se eu fosse você, eu já aproveitava e pegava uma carona nessa embarcação aqui, meu irmão. Se você quiser renovar a tua aliança, corre aqui, porque tem lugar na mesa para você também. Aqui tem mais uma jovem aqui. Oh, aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Diga o nome dele, diga. Jesus. Cante isso bem forte, diga essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Cante o nome dele, nome que está acima de todo nome. Chama ele nessa noite, vai. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça. Amém. Vem incendiar. Glória a Deus. Teve mais gente que veio aqui depois da oração do Júnior e do pastor Ney. Teve mais gente aqui? Vem aqui pra frente. Vem aqui pra frente, a gente vai estar orando aqui, ó. Esse casal aqui abençoado aqui, ó. Grande Brandão. Esse é homem de Deus. Estenda sua mão aqui pra esse casal aqui. Esse casal que vai dar muito fruto aqui nessa igreja, hein? Oh, glória a Deus. Senhor, nessa noite, Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essas vidas, Senhor, e eu faço uma oração por esse casal. Eu creio, Senhor, que nessa noite Tu reafirmaste coisas, Senhor, que já está no coração deles, mas que eles precisavam, Senhor, de algo contundente, e hoje o Senhor veio com a Sua palavra, Senhor, de convicção. Pai, que a partir dessa noite, eles possam, Senhor, sim,
trilhar, Senhor, esse caminho que o Senhor tem preparado para eles. E que através das mãos dele, através das vidas deles, muitas vidas serão alcançadas em nome de Jesus. Pai, eu abençoo, Senhor, esse casal. Abençoo essa família representada aqui. Em nome de Jesus. E que todos digam: aplauda o Senhor, querido. Glória a Deus. Você está na igreja da família, amém? Você está na igreja da família? A tua semana vai ser uma semana tremenda, querido. Porque essa palavra que foi colocada no seu coração, ela não vai ser perdida. Ela vai prosperar através da sua vida. Amém? Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de prosperidade aqui. E toda vez que um profeta traz uma palavra, junto com a palavra vem uma unção. Use isso, irmão, aonde você estiver. Use essa unção que foi liberada sobre a sua vida. Levanta suas mãos para o alto. Senhor Deus, te agradeço, Senhor, por esse momento, por esse dia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, se o inimigo se levantar contra as nossas vidas por 7 caminhos, ele partirá, porque ninguém pode tocar o ungido seu, Senhor. Pai, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido! Celebre!